Muito bem, irmãos. Palavra de Deus no capítulo 20 de Êxodo. Hoje nós vamos olhar o versículo 12, que é o quinto mandamento. E o quinto mandamento, como todos nós sabemos, diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Muito bem, irmãos, nós temos estudado os 10 mandamentos para ver o que eles têm conosco, com o nosso dia a dia, né? Nós sabemos que Deus, com mão forte, com braço estendido, tirou o seu povo do Egito. E agora que esse povo estava liberto da escravidão, Deus então dá-lhe normas para a sua vida, para a sua conduta. Deus quer um povo diferente. Então, agora que eu estou a caminho da terra prometida, eu preciso saber como me conduzir. Deus queria um povo sobre o qual ele pudesse dizer o seguinte: este é o meu povo e eu sou o seu Deus. E o quinto mandamento da lei de Deus, como os demais, é extremamente importante e prático. Ele diz: honra teu pai e tua mãe. E aqui está a importância do relacionamento familiar, que precisa ser uma ênfase no nosso ensino. Depois, Deus diz 3 coisas que têm a ver com o que não devemos fazer. 3 coisas que têm a ver com o que nós não devemos fazer. Coisas que têm a ver com ações, com atitudes. Quais são elas? Não matarás, não adulterarás e não furtarás. Em seguida, Deus dá uma coisa que tem a ver com a língua. Não dirás falso testemunho. E, finalmente, Deus diz uma coisa que tem a ver com o nosso pensamento. Não cobiçarás. Mas vamos dar uma olhada, nos deter aqui, no quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Vamos lembrar que Deus está falando originalmente para um povo que viveu mais de 400 anos no Egito, escravizado. E agora esse povo está livre. Surgiram então crises de autoridade. Quem é a autoridade? Deus então começa a colocar as suas leis, e uma delas é sobre o lar, sobre a família. Isso é muito importante. Eu li recentemente o depoimento de um grupo de sociólogos que está predizendo o desmoronamento da família. Um deles, chamado Zimmerman, diz o seguinte: a família do mundo ocidental está se aproximando rapidamente da sua terceira grande crise. Eu estou citando literalmente o que diz esse sociólogo. A família do mundo ocidental está se aproximando rapidamente da sua terceira grande crise. Essa crise será a manifestação de total e completo descuido e descaso da família na sociedade ocidental. A primeira, diz ele, ocorreu na Grécia. A segunda ocorreu na Itália, mais especificamente em Roma. E quando enfrentaram essas crises, nem a civilização romana, nem a civilização grega foram capazes de sobreviver. E a sua conclusão é que nem a nossa será capaz de sobreviver, se nós continuarmos com esse descaso, com esse descuido pela família. É para o que aconteceu com a Grécia, diz ele, e o que aconteceu com Roma, que nós estamos fatalmente caminhando. Irmãos, é verdade que o inimigo está aí para lutar, para contribuir para a destruição da família. Eu estive ouvindo
uma estatística sobre os nossos filhos que me impressionou e que me assustou bastante. Se não cuidarmos deles, eles verão só de televisão algo simplesmente impressionante. Ao terminar o curso colegial, que é o segundo grau, eles terão estudado cerca de 10.000 horas, mas terão visto mais de 15.000 horas de televisão. Agora, meus queridos, imagine o que a TV está passando para os nossos filhos em termos de valores éticos, em termos de valores morais. Nós ficamos assustados com a violência do mundo, mas nem nos lembramos que a televisão está passando esta violência para os nossos filhos dentro da nossa casa. As crianças hoje já não gostam mais de assistirem filmes onde morrem 2 ou 3 pessoas. Elas gostam mais daqueles onde morrem milhares. Os brinquedos, muitas vezes, são armas. Uma coisa impressionante como isso vai colocando a violência no coração da criança, e essa filosofia é exatamente a filosofia do inimigo. Ele faz as coisas parecerem bonitas, ele faz as coisas parecerem boas, mas sem que percebamos, ele vai minando o caráter dos nossos filhos. Aí os filhos não respeitam os pais, os filhos não honram os pais. Temos que voltar para a palavra de Deus, meus irmãos, que diz que nós precisamos honrar os nossos pais. Não importa se sejamos crianças, adolescentes, jovens ou adultos, nós precisamos honrar os nossos pais. É no honrar os nossos pais que nós valorizamos a nossa família. Há muitos adultos que não dependem mais dos seus pais, e às vezes é até o contrário. Os pais dependem deles, e eles então tratam os pais com desprezo, com descaso. São filhos que não visitam os pais, a não ser raramente, não os honram. Isso é pecar contra Deus, contra a palavra de Deus. Filhos que não dão aos pais o que eles mais querem, que é a disposição de um filho, muitas vezes para ouvi-los e ouvi-los e ouvi-los. Eu me lembro quando a minha mãe estava com 75 anos, eu a visitava e me lembro que o que ela mais queria é que eu a ouvisse. Ela falava coisas que ela já tinha dito 10, 11 vezes, mas ela precisava daquilo. Portanto, meus queridos, esse verso se aplica a nós, que somos filhos e somos mais velhos também. Precisamos realmente dar tempo. Precisamos visitar, dar uma atenção especial aos nossos pais enquanto eles são vivos. Existem filhos que depois que os pais morrem, todo ano eles vão ao cemitério e levam flores e deixam aquelas flores murchando em cima do túmulo. Fazem jardins em cima do túmulo. Mas enquanto os pais estavam vivos, eles não visitavam nem uma vez por ano aos pais. Eles não davam flores para os seus pais enquanto eles estavam vivos. Para mim, isso é tentar abafar a consciência que está gritando lá dentro. Eu fico chocado ao saber de filhos que moram na mesma cidade de seus pais e passam meses sem visitá-los. Essa pessoa está quebrando este mandamento. Essa pessoa está violando a lei de Deus. Então, para aqueles que têm pais, a pergunta é: você tem visitado seus pais? Você tem saído, vez ou outra, com seus pais? Tem conversado com seus pais? Tem telefonado para conversar com eles?
Tem dado atenção para eles? Irmãos, eu duvido mesmo que vocês conheçam um filho que seja duro, que seja grosseiro, que seja rebelde com os pais e seja feliz. A menos que haja arrependimento sincero, um filho assim está fadado a ser infeliz a vida inteira. Sabe por quê? Porque Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Infelizmente, eu não duvido que nessa nossa geração haja moços, filhos que inclusive pertencem à igreja e que não são os filhos que deveriam ser para os seus próprios pais. São filhos religiosos, apenas religiosos. Eu já ouvi depoimento de mães dizendo assim: tudo que eu faço para o meu filho está ruim. Eles não me respeitam nem como empregada, mas me tratam como uma escrava. Ah, meus queridos, quem procede desta forma está plantando e com certeza não gostará da colheita. A palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Por que devemos honrar os nossos pais? Por que devemos honrar pai e mãe? Meus irmãos, porque não há nada mais bonito do que a honra. A honra está contida no semblante do vitorioso ao receber o prêmio. A honra está contida no semblante do policial ao receber uma medalha. A honra está no meio dos aplausos e ainda na palavra de carinho de um filho aos seus velhos pais. Ela está nos atos mais marcantes da sociedade, mas ela também se encontra num olhar simples. Honrar pai e mãe é um modo simples de dizer ao mundo: eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus. Tem uma música que eu gosto muito, muito bonita, do grupo Logos, cuja primeira parte da letra diz assim: se você quer ser feliz em casa, só transmitindo paz, seja um menino ou mesmo um rapaz que saiba seus pais honrar. Mas você precisa entender certinho. Honrar é mais que obedecer, pois só fazer o que se mandou não mostra vantagem, não. É assim que eu vejo se você ama mesmo a Jesus, pois honrar aos pais é um modo simples de andar na luz. É exatamente isso, meus irmãos. Eu creio que Deus espera realmente que os filhos obedeçam aos seus pais, honrem seus pais. Isso não quer dizer que necessariamente você tenha que concordar com tudo que o seu pai ou a sua mãe dizem. Pode ser que seus pais não estejam muito atualizados, mas isso não é motivo para você desonrá-los ou desrespeitá-los. Você pode chegar para o seu pai e dizer assim: eu não concordo com o senhor. Você pode chegar para sua mãe e dizer assim: eu acho que a senhora está errada. Mas falar isso com uma atitude bonita, com uma atitude respeitosa. Falar isso da maneira certa. Uma coisa precisa ficar muito bem, muito clara para nós. Deus está profundamente interessado na nossa atitude. Ele quer saber se, como filhos, estamos honrando os nossos pais. Realmente vale a pena obedecer ao Senhor em seus mandamentos, porque, acima de tudo, nós o honramos quando o obedecemos. Se nós vamos levar Deus a sério, então precisamos viver na prática a sua palavra. Além disso, quando Deus diz honra teu pai e tua mãe,
Ele está dando um mandamento. Não é uma alternativa, é um mandamento. Além disso, Deus tem uma promessa nesse mandamento. Ele promete que vai prolongar os nossos dias se o levarmos a sério. Isso não quer dizer necessariamente que a gente vai viver muitos anos. Para mim, essa não é a ideia bíblica, não é a leitura bíblica desse texto. Prolongar os nossos dias aqui significa, na verdade, que a gente vai ter uma vida de significado, uma vida significativa, uma vida cheia de propósito, uma vida realmente feliz. É isso. Então, meus irmãos, não pensemos que nós podemos desonrar os nossos pais e vai ficar tudo por isso mesmo, porque não vai. Não vai ficar, porque na realidade estaremos desobedecendo a palavra de Deus e isso é uma coisa muito, muito, muito séria. O que é que Deus requer de nós com esse mandamento, então? Primeiro, Deus requer respeito para com os nossos pais. Está muito claro que Deus deseja que respeitemos os nossos pais, porque esta é uma forma de obedecermos a sua palavra. E como todos nós sabemos, este é um princípio largamente bíblico. Por exemplo, Provérbios 23, 22 diz o seguinte: ouve o teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Deus então requer de nós uma atitude respeitosa, uma atitude carinhosa para com os nossos pais na sua velhice, porque isso é honrar pai e mãe. Como é triste, como é desagradável a gente ver filhos que jogam os seus pais em um asilo como se fossem um peso para eles. Isso é uma forma clara de quebrar esse mandamento. A palavra de Deus, lá em 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Ah, irmãos, que sério é isso. Tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Os irmãos se lembram de Marcos, capítulo 7, versículo 11? Aquela palavra corban que aparece lá, ela tem muito a ver, aliás, tem tudo a ver com esse mandamento. Jesus disse assim: vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isso é, oferta para o Senhor. Então, dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição. O que é isso? São aqueles filhos cujos pais precisam, mas eles não ajudam financeiramente falando. E eles dizem o seguinte: eu tenho que dar esse dinheiro para o Senhor. Isso que eu ia dar para meu pai, para minha mãe, eu vou dar para a igreja, é oferta para a igreja. Jesus diz: vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Essa tradição não passa de uma perversão. Quer dizer que Deus não aceita esse tipo de contribuição. Cuide primeiro de seus pais. Depois você vai ser aceito por Deus, Deus vai aceitar a sua pessoa, e Deus vai aceitar a sua oferta, e vai abençoar tanto a sua pessoa quanto a sua oferta. Meus irmãos, Jesus exemplificou isso na sua própria vida.
até na hora da morte. Quando pregado na cruz, uma de suas últimas preocupações foi a respeito da provisão, da assistência para sua mãe. Portanto, honrar e respeitar aos pais não é responsabilidade só de criança, não, não mesmo. Na verdade, isso é uma grande característica de um crente piedoso. Agora, vamos lembrar que a provisão de que a Bíblia fala, ela pode ser muito mais do que apenas material. Muitas vezes, o carinho é mais necessário para os pais idosos do que uma vida cheia de conforto. E Deus espera que, como filhos, providenciemos isso para os nossos pais. Deus, então, nesse mandamento, exige dos filhos respeito para com os pais. E isso é muito importante para a nossa própria vida espiritual, é muito importante para a nossa própria felicidade. Quantos pais vão para suas camas e deitam e não conseguem dormir? Por quê? Porque estão com os corações machucados por causa da rebeldia e do desrespeito para com os filhos. Meus irmãos, quantas vezes eu, como pastor, ouvi confissão de pais nesse sentido, e eles dizendo: meus filhos não me respeitam, eu deito e não durmo porque fico pensando na falta de respeito, na falta de consideração, na falta de carinho dos meus filhos. Então, irmãos, que Deus nos faça pensar nisso seriamente. O que este mandamento, bem entendido, que ele possa fazer uma grande diferença na nossa vida. Lá no livro do profeta Malaquias, Deus disse assim: o filho honra o pai. Se eu sou pai, onde está a minha honra? O filho, olha a afirmação de Deus, o filho honra o pai. Eu pergunto, temos honrado os nossos pais? O que temos feito para eles para demonstrar isso? Quem sabe, meus irmãos, não está na hora de tomarmos uma posição dizendo assim: eu quero uma vida séria com Deus. Vou começar honrando os meus pais. Consequentemente, eu vou praticar esse mandamento. Então, faça um compromisso de realmente honrar o seu pai, a sua mãe. Quem sabe nós, os mais velhos, precisamos dar uma atenção especial para os nossos filhos, para os nossos pais. Mas, em segundo lugar, esse respeito aos pais é necessário por causa da estrutura que Deus criou. Lembra que quando Deus criou o homem, ele criou também uma certa estrutura para reger a sua vida. Por isso, primeiro, um homem e uma mulher se unem em matrimônio e depois dessa união surgem os filhos. Os pais se relacionam com os filhos de diversas maneiras, através do amor, através da compreensão, através do cuidado, através da disciplina. E com tudo isso, nós sabemos que os pais têm uma grande influência na vida dos filhos. É no lar que a criança vai aprender a obedecer os pais, é no lar que a criança vai aprender a obedecer às autoridades, é no lar que a criança vai aprender a respeitar os direitos dos outros. Então, quando Deus estabeleceu esta estrutura da família, ele estabeleceu princípios para reger a própria família. Quais são esses princípios? Primeiro, que os pais devem ser dignos de honra. É interessante que esse princípio, ele é colocado na Bíblia. Honra teu pai e tua mãe. E honrar o teu pai e a tua mãe tem mais ou menos o mesmo significado de fazer aquilo que os pais fizeram ou fazem. Quer dizer o quê? Quer dizer, então, que como pais,
nós precisamos fazer por merecer essa honra. Eu me lembro de uma pequena história que eu li há tempos atrás naquela revista Seleções. Eu gosto muito de seleções. Então, aquele artigo contava a seguinte história. Uma mãe levou seu filhinho ao zoológico. E o filho viu uma jaula com pequenos animais e perguntou: mãe, que bichos são esses? A mãe respondeu: são gatos do mato, meu filho. O garoto perguntou: mas mãe, por que são gatos do mato? E antes que a mãe respondesse, ele disse: ah, eu já sei. Eles são gatos do mato porque os seus pais eram gatos do mato. Geralmente, irmãos, os filhos revelam o que os pais são. Esta é a coisa mais natural que eles podem fazer para honrar os pais, é vivendo com os princípios dos pais. Agora, é interessante que Deus não exige nada mais do que isso dos filhos nesse mandamento. Se os pais são desonestos, possivelmente os filhos também vão ser, a menos que Deus, na sua graça, transforme o coração do filho. Se os pais não vão à igreja, provavelmente os filhos também não vão, a menos que Deus, na sua misericórdia, modifique isso no meio do caminho. Por quê? Porque os filhos estão honrando os pais. O famoso general Douglas, ele dizia o seguinte: sou soldado por profissão e sinto orgulho disso, mas tenho mais orgulho de ser pai. Minha esperança é que depois de minha morte, meus filhos guardem de mim não a imagem de um soldado, mas a imagem de um pai no lar, orando com eles e por eles. Eu fico pensando, irmãos, como os lares precisam de um pai assim. Isso é ser digno de honra. Isso é ser digno de honra. Mas, em segundo lugar, os filhos devem honrar os pais e amá-los e respeitá-los. Todos nós sabemos que Deus exige dos filhos gratidão aos pais. Porque se os filhos chegaram onde chegaram, é porque eles tiveram pais. Infelizmente, nós facilmente somos inclinados para o lado negativo e não para o positivo. Talvez nossos pais tenham cometido muitos erros, mas eles foram instrumentos de Deus para nos trazer a vida. Eles cuidaram de nós quando nós éramos criancinhas. A realidade é que poucas pessoas teriam tanto trabalho conosco como eles tiveram. Então devemos manter esse espírito de gratidão pelos nossos pais. Como já disse, Cristo é o exemplo prático desse princípio, porque uma das suas últimas ordens, quando morria na cruz, foi a respeito do cuidado e da provisão de sua mãe. Então, respeito e carinho para com os pais não é somente responsabilidade das crianças, não. É também uma característica de um filho espiritual. E esse respeito deve ser fruto, primeiro, de um compromisso com Deus, de um compromisso com Deus. Segundo, do amor e sacrifício que nossos pais tiveram conosco. Lembro-me que logo que me converti, eu senti o desejo de estudar, eu sentia que Deus estava me chamando para o ministério, Deus estava me convocando para ser pastor. Eu tinha apenas, naquela época, o curso primário. O ginasial, que seria hoje da quinta até a oitava série, né? Era pago e eu não tinha nenhum dinheiro para pagar a escola. Minha mãe, percebendo isso, ela pegou toda a sua economia de anos de trabalho,
e colocou na minha mão e disse assim: vai fazer a sua matrícula. Sabe, irmãos, minha mãe nunca teve um vestido bonito. Minha mãe nunca colocou um par de sapatos nos pés. Mas para mim ela foi a pessoa mais especial do mundo. Eu sou muito grato pelo que ela fez. Para mim, minha mãe era a pessoa mais linda do mundo. Então nós temos que ser gratos aos nossos pais, lembrando o que eles fizeram por nós. Lembro-me de uma senhora que, falando do seu filho, para mim ela disse o seguinte: meu filho, quando criança, era uma criança muito doente. Muitas vezes eu o carreguei nas costas por 8 quilômetros para levá-lo a uma farmácia. Ah, se esse filho não for grato à sua mãe por isso, ele é indigno da mãe que tem. Então, pais precisam ser dignos de honra. E os filhos precisam ser gratos aos pais. Terceiro lugar, vamos lembrar que nós somos apenas herdeiros dos nossos antepassados. Meus irmãos, quando eu olho para a igreja, eu fico pensando nos nossos antepassados, aqueles que nos deram esta herança. Pensem nisso, parem um pouco, pensem nisso. Pessoas que suportaram sofrimento, que passaram pelo fogo, que serviram de espetáculo, que foram mortos em arenas, que serviram de luzeiros para a cidade de Roma. Essas pessoas nos deixaram uma herança. Tudo que temos hoje em matéria de oportunidade e de possibilidade é contribuição deles. Eles são os meus pais. Eles são os nossos pais na vida cristã. Isso é um grande desafio para nós, irmãos, pensarmos neles em relação a esse mandamento: honra teu pai e tua mãe. Que tipo de vida devemos levar? O que devemos fazer para honrar com a nossa vida o nosso pai Abraão? Como eu disse, honrar aos pais é andar nos seus caminhos. O que seria andar nas pisadas de Abraão? O que seria andar nas pisadas de Davi, de Isaías, de Jeremias, do apóstolo João, do apóstolo Paulo? Sabe, irmãos, nós recebemos desses homens uma grande herança. Temos o dever de enriquecê-la. Se assim o fizermos, estaremos valorizando a herança que nossos pais nos legaram. Então, que Deus nos ajude e que, como pais, nós possamos merecer a honra dos nossos filhos. E, como filhos, possamos ser gratos aos nossos pais por tudo que nos fizeram, pelo sacrifício que fizeram por nós, e nós possamos honrá-los, cuidando deles, dando-lhes atenção. Que entendamos que somos herdeiros de uma herança preciosa dos nossos pais na fé. Precisamos valorizar essa herança com a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.